E aí, pessoal, mais uma vez o professor Otávio Castellani aqui para Saboreando a Física. Não esquece de curtir, dá o seu joinha aí e se inscreve se não for inscrito. Valeu, pessoal, vamos lá. Então, gente, vamos fazer alguns probleminhas relativos a impulso e quantidade de movimento. Se você olhar aí no card, tem umas aulinhas que eu já dei sobre isso. E vamos que vamos. Então lá, primeiro problema. Uma bola de 350 gramas se movimenta num dado instante, conforme figura abaixo, com velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo. Qual o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento da bola no referido instante? Então, gente, isso é bem simples, é só para a gente aplicar, na verdade, o conceito bem básico, né? Primeira coisa, não esquecer de colocar os dados do problema. Então, vamos lá, uma bola de 350 gramas, então a massa 350 gramas... se movimenta num dado instante, conforme figura abaixo, tá aí o vetor velocidade, com velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo. Então, velocidade 2 metros por segundo. Qual o módulo, a direção e sentido da quantidade de movimento da bola no referido instante? Então, lembrando, né, que quantidade de movimento é um vetor. E um vetor que tem mesma direção, sentido da velocidade. Então lembra, isso é uma equação vetorial. Velocidade, vetor quantidade de movimento possuem mesma direção e mesmo sentido. E agora simplesmente vamos calcular o módulo dele, né? Então o módulo é pegar os valores que nós temos. Lembrando que vamos trabalhar no SI, né? A velocidade está em metro por segundo e nossa massa aqui está em grama. Vamos passar para quilograma. Então na verdade eu tenho aí 0,35 quilogramas, né? Só dividir por 1000 você tem aí passar de grama para quilograma. E agora simplesmente calcula o módulo. Então Q é igual a massa, que é 0,35, vezes a velocidade, que é 2. Consequentemente, a quantidade de movimento vai dar 0,70 quilograma vezes metro por segundo. Então, vamos agora dar a resposta completa do problema. Qual é o que o problema pede? Módulo, direção e sentido da quantidade de movimento. Então, a resposta completa, você faria assim. Módulo, tá aqui, quantidade de movimento, para ficar bonitinho, se fosse numa prova discursiva, 0,70 quilograma metro por segundo. Direção, você pode colocar a mesma de V, né? Que foi dado no problema. E como foi dado, né? A direção é horizontal, né? Você tem o desenho aí. Então a direção horizontal. E sentido, o mesmo de V. E também, como foi dado no problema, você tem que a velocidade está indo para a direita. Então, direita. Então tá aí a resposta. Módulo, direção e sentido. Então, segundo problema, gente. Muitos carros possuem um sistema de segurança para os passageiros chamado airbag. Este sistema consiste em uma bolsa de plástico que é rapidamente inflada quando o carro sofre uma desaceleração brusca, interpondo-se entre o passageiro e o painel do veículo. Em uma colisão, a função do airbag é, letra A, aumentar o intervalo de tempo de colisão entre o passageiro e o carro, reduzindo assim a força recebida pelo passageiro. De cara, né, gente? É a letra A. É só lembrar lá o que a gente já viu. Impulso é o quê? É força vezes ΔT. Né? Lembra que se eu passar o F aqui dividindo, isso nas aulas de você ver lá, que eu falei, né? Aqui dividido é igual a ΔT. Observa que força e intervalo de tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu aumento o intervalo de tempo, eu diminuo a força. Então, toda vez que eu quero amortecer algo numa colisão, eu tenho que fazer com que o contato dure um tempo maior.
porque aí justamente aumentando o intervalo de tempo eu diminuo a força. É justamente o que está acontecendo. Aumentar o intervalo de tempo na colisão entre o passageiro e o carro, reduzindo assim a força recebida pelo passageiro, de cara. Né? Então a letra A. Mas vamos analisar as outras só para a gente ver. P. Aumentar a variação do momento linear do passageiro durante a colisão, reduzindo assim a força recebida pelo passageiro. Não, se você aumentar a variação, você aumenta o impulso. Se aumenta o impulso, você aumenta a força. Então não pode ser a letra B. Letra C. Diminuir o intervalo de tempo. Nem vou ler mais, né? Porque se você diminui o intervalo de tempo, você aumenta a força. Então seria aquele exemplo que eu dei nas aulas, se você soca a parede, né? Você vai sentir muito mais dor na sua mão, justamente porque o tempo de contato é muito pequeno. E aí a força se torna maior. Letra D. Diminuir o impulso recebido pelo passageiro devido ao choque, reduzindo assim a força recebida pelo passageiro. Está fazendo justamente o contrário. Né? Então, beleza, senhores. Letra A. Terceiro problema. Beisebol é um esporte que envolve o arremesso com a mão de uma bola de 140 gramas de massa na direção de outro jogador que irá rebatê-la com um taco sólido. Considere que, em um arremesso, o módulo da velocidade da bola chegou a 162 km por hora. Imediatamente após deixar a mão do arremessador. Sabendo que o tempo de contato entre a bola e a mão do jogador foi de 0,07 segundos, o módulo da força média aplicada na bola foi de... Então eu quero a força média. Então primeira coisa, vamos anotar logo os dados do problema. Beisebol é um esporte que envolve arremesso com a mão de uma bola de 140 gramas. Então a massa 140 gramas. Na direção de outro jogador que irá rebatê-lo com um taco sólido. Considere que em um arremesso o módulo da velocidade da bola chegou a 162 km por hora. Então a velocidade 162 km por hora. Imediatamente após deixar a mão do arremessador. Sabendo que o tempo de contato entre a bola e a mão do jogador foi de 0,07 segundos, então ΔT 0,07 segundos. O módulo da força média aplicada na bola foi, então eu quero saber a força. Então tá aí, estão aí os dados do problema. Importante sempre a gente entender isso. Então, primeira coisa a se observar, trabalhar no sistema internacional, gente. Então, essa massa aqui não pode estar em grama, vamos transformar para quilograma. Então, na verdade, é só dividir por 1000, 0,14 quilogramas. Essa velocidade aqui em quilômetro por hora, vamos trabalhar em metro por segundo. Então, é só dividir por 3,6, né? Lembrando, isso vai dar 45 metros por segundo. Ok, e agora vamos calcular isso como? Teorema do impulso. Impulso é igual a força vezes ΔT. Aqui eu não preciso me preocupar com a natureza vetorial, posso trabalhar de forma escalar, né? E eu sei que impulso é força vezes ΔT. E o teorema do impulso, isso é igual ao quê? A variação da quantidade de movimento. Então eu tenho que F vezes ΔT é o quê? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E lembra que quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade. E observa o que? Inicialmente a bola estava o quê? Parada, gente. Estava na mão do cara que vai arremessar. Então a quantidade de movimento inicial vai dar zero, né? Se a velocidade é zero. Então, na verdade, ó, a quantidade de movimento inicial da bola é zero. Agora é só substituir os valores, gente. Porque aqui ó, vai ser a força vezes ΔT vezes quantidade de movimento final. É a massa vezes a velocidade final. E a velocidade final é a velocidade com que ela saiu da mão do cara, que é de 45 metros por segundo. Então eu tenho que F vezes o tempo, que é 0,07, é igual a massa 0,14 vezes 45. Então F vezes 0,07 é igual a 6,3. E o 0,07 vai passar dividindo. Logo F é igual a 90 newtons. Então tá aí 90 newtons, que é a letra D. Então letra
D.